Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso divino mestre, amigo, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos entre irmãos, entre amigos, na família espírita de Meimei, para mais um encontro da Escola de Moral Cristã. Agradecemos, Senhor, as oportunidades de estudo, de trabalho, de aprendizado, mesmo com a situação em que estamos vivenciando hoje, que nós possamos sempre buscar meios de estudar o seu Evangelho, de entender melhor os seus ensinos e, acima de tudo, de colocar em prática todos eles, que nós possamos trabalhar nossa reforma íntima e também, aos poucos, levar essa mudança a todos aqueles que precisam. Pedimos o amparo a todos aqueles que sofrem nesse momento, que os bons espíritos possam os acompanhar, os abençoar e que nós também possamos contribuir com nossas vibrações otimistas e de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Na semana passada, o Brínel finalizou o nosso estudo do livro Nosso Lar. Nós esperamos que ele tenha sido muito útil para todos. Para nós foi de extrema valia, nós aprendemos muito e o trabalho continua. E agora? O que nós iremos estudar? Nós iremos estudar a continuação da história. Sim, essa continuação existe. E ela é bem extensa, a gente vai trabalhar tudo aquilo que for possível. Nós iremos começar a trabalhar hoje o livro Os Mensageiros, que é o segundo livro dessa coleção, que também é de extrema importância e que nós esperamos que possa trazer também grandes reflexões, como o livro Nosso Lar trouxe. Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20º, Os Trabalhadores da Última Hora, o item 2, Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Nós iremos hoje estudar a respeito desse item do Evangelho, que vem nos falar sobre a necessidade e a importância de estarmos prontos para o trabalho que Jesus nos chama. E esse trabalho, ele acontece e ele aparece o tempo todo ao nosso redor. Quando nós estamos em casa com um familiar e nós estamos numa situação de discussão, por exemplo, e temos a sabedoria de nos calar, de aguardar o momento certo para falar e falar o necessário, nós estamos colocando em prática e aproveitando o momento de trabalho. Quando nós estamos no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, seja onde for, e nós demonstramos que estamos tentando ser alguém um pouco melhor do que éramos antes, nós também estamos aproveitando os momentos de trabalho.
é muito importante estarmos atentos a todas as situações do dia, que são grandes oportunidades de exemplificar o Evangelho de Jesus. E André Luiz, nós vimos, no livro Nosso Lar, passou por um grande momento de pensamentos e reflexões íntimas e de entrega aos trabalhos. E após todo esse momento, ele teve a oportunidade de visitar o seu lar aqui na Terra, ele já em espírito, desencarnado há tantos anos, e ele teve uma grande surpresa de chegar lá e encontrar a sua esposa com outro marido, uma filha sua, não fazendo questão de se lembrar dele, e apenas uma filha se recordando, o seu filho num caminho não muito acertado, mas ele que já havia aprendido tanto, colocou em prática naquele momento, foi resignado e esteve disposto a amparar aquela família e entender a situação. Então o tempo passa, André Luiz continua trabalhando e agora ele já via em si uma grande melhora interior, porque ele percebeu que já estava desligando-se aos poucos dos interesses inferiores. Os assuntos menos dignos já não eram mais do seu interesse. Vocês devem se lembrar que quando ele iria, no livro Nosso Lar, quando ele ia atender um espírito sofredor, ele fazia muitas perguntas, queria saber tudo sobre aquele espírito e era muito curioso e nem sempre era conveniente. E agora ele entendia melhor isso e ele não ficava mais perguntando, ele apenas queria servir. Em relação à sua família, ele também já teve uma mudança muito grande no seu pensamento, porque ele já não via mais o marido da sua esposa, na vida anterior, a Zélia, como um inimigo, mas sim como um irmão. E constantemente ele ia até o seu lar amparar sua família e ajudar naquilo que ele pudesse. Então ele já estava se desprendendo mesmo de todos os seus interesses egoístas e compreendendo todas as situações ao seu redor. Os filhos, ele já não mais via como uma propriedade, como nós fazemos com nossos filhos, mas sim como companheiros que estavam evoluindo e que ele podia auxiliar muito nessa evolução. Então, resumindo, ele não se via mais apenas como um enfermo e um hóspede em nosso lar, mas sim como um trabalhador que estava aos poucos melhorando a si mesmo. Ele sabia que logo ele deveria reencarnar, porque ele precisa, assim como nós, da reencarnação para colocar em prática os ensinos que estava aprendendo. Então ele queria aproveitar ao máximo o tempo que ele tinha ali em nosso lar. E todos estavam percebendo esse esforço dele. E a Narcisa, aquela sua grande parceira de trabalho, que foi tão citada no livro Nosso Lar, ela diz que percebia a sua renovação mental e que nesse momento de transição entre os interesses inferiores e os interesses superiores, é normal que nós sintamos no fundo um vazio, porque é um momento realmente difícil de sacrifícios e que ele era como uma taça que estava esperando o líquido divino preencher. E ele concorda, até emocionado, e realmente ele diz que era exatamente assim que ele se sentia. E ela diz que ele precisava trabalhar ainda mais para que ele pudesse preencher aquele vazio que estava sentindo. E ela sugere uma questão para ele. Ela diz o seguinte: logo eu irei reencarnar, eu vou viver uma nova experiência na Terra. Então eu não poderei estar aqui para acompanhar a sua evolução. Mas uma dica: por que você não procura agora o Ministério da Comunicação para que você possa trabalhar ali e desenvolver também outras vertentes, auxiliando, por exemplo, irmãos que estão aqui na Terra? Você já possui horas suficientes de trabalho para fazer um pedido como esse. E ele fica animado com a ideia e concorda, vamos tentar. Então eles conversam com Tobias
também um grande companheiro de trabalho, que já foi muito citado, e ele fica muito feliz e diz que era muito digno aquela sua vontade, ela era muito digna e que ele iria auxiliá-lo, sim, que eles deveriam conversar com alguém que pudesse auxiliá-lo, e que ele iria passar essa vontade de André Luiz para Genésio, um dos ministros, para ele autorizar, e que certamente ele autorizaria. Então, depois de um tempo, Tobias procura André Luiz e informa, como já era esperado, que o Genésio havia autorizado, e pergunta se ele conhecia o Aniceto. Quem será que é o Aniceto? E o André Luiz diz que não. Então Tobias diz: hoje à noite nós iremos à residência dele e você irá conhecê-lo. Ele irá auxiliá-lo nessa nova empreitada, nos trabalhos no Ministério da Comunicação. Então ele faz um resumo, sobre o Aniceto e diz que ele trabalhou também na regeneração, depois ele passou para o Ministério do Auxílio e depois foi convidado a ser instrutor no Ministério da Comunicação. Então eles vão até a casa de Aniceto e ele diz que, ao contrário de Tobias, por exemplo, ele não havia optado por se consorciar com um outro espírito feminino, por exemplo. Ele vivia com outros amigos em sua casa que foram discípulos dele na última encarnação. São 5 amigos. Então nós vemos que é um espírito com elevação e esclarecimento que atraía outros irmãos a acompanhá-lo. Quando eles chegam à casa de Aniceto, André Luiz descreve ele como um homem maduro que nitidamente não tinha passado pelas experiências e aventuras da juventude. Ele havia tido um crescimento muito mais maduro e ligado às coisas divinas, que ele tinha um semblante muito sereno e ao mesmo tempo firme. Então Tobias começa a conversar com o Aniceto, contar sobre a vontade de André Luiz, e o Aniceto todo o tempo olhava para André Luiz com um olhar questionador, para ver as reações de André Luiz, e já estava avaliando se ele estava pronto para aquele novo trabalho. Então o Aniceto pergunta para Tobias se o candidato, que era André Luiz, sabia que esse trabalho estava voltado à construção do homem novo. E o Tobias confirma que sim, que André Luiz estava preparado para isso. Então o Aniceto lista as regras que ele deveria seguir caso realmente fosse trabalhar com ele. Que o serviço ele era variado e era rigoroso, ele iria trabalhar muito. Ele precisava de trabalhadores que estivessem dispostos a servir com felicidade e que não tivessem nenhum momento de reclamação do trabalho. Que nenhum daqueles que estavam naquele grupo tinham reconhecimento individual por algo. O trabalho era coletivo. Mas quando algum deles cometesse um erro, todos responderiam por esse erro. E por que isso? Ele diz que a ideia era extinguir qualquer vaidade pessoal. Era que aqueles trabalhadores realmente trabalhassem e se entregassem ao trabalho sem nenhuma preocupação individual, e sim o interesse coletivo. E que o único interesse deles era o bem divino. Qualquer possibilidade construtiva vem de Deus, ele diz. Então nós não temos que nos vangloriar por nenhum mérito nosso. Nós servimos a Deus e valorizamos o trabalho coletivo, sem egoísmo e sem vaidades. Então ele conta que ele tinha um vasto quadro de trabalhadores e que havia 50 vagas entre esses trabalhadores para aprendizes que tinham interesse em ingressar nesses trabalhos, e que havia 3 vagas sobrando, que André Luiz poderia sim preencher. Tobias conta que André Luiz havia sido médico na última encarnação, e o Aniceto acha interessante, porque apesar de o aprendizado daqueles trabalhadores
estar ligado a tudo, cada um se voltava mais especialmente à área que conhecia mais. Então ele dividia aqueles trabalhadores em grupos, onde cada integrante tinha uma especialidade diferente. E ele diz o seguinte: tenho no presente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. E que no tempo vago, o André Luiz poderia adquirir conhecimentos mais vastos, além da área que ele já tinha algum conhecimento. E André Luiz diz que o tempo todo Aniceto olhava muito fixamente e de maneira firme para ele. E nitidamente ele já estava tentando ver o reflexo do que ele falava em André Luiz, para ver se ele realmente estava preparado para esse trabalho. E ele cita que quando ele foi convidado a ser instrutor desse trabalho, né, que nós vamos conhecer mais para frente, ele foi muito claro ao ministro Espiridão, que foi o ministro que fez o convite, de que ele aceitaria, desde que ele pudesse usar essa oportunidade para que ele pudesse ser alguém melhor. Então ele tinha uma humildade muito grande em reconhecer a sua necessidade de evoluir, apesar de ser um instrutor. E André Luiz diz que estava pronto e que seria uma grande honra fazer parte desse trabalho. Então Aniceto diz que no dia seguinte ele já poderia começar e avisa Tobias para que no dia seguinte levasse André Luiz até o centro de mensageiros, que ele já iria providenciar o registro de André Luiz naquele trabalho para que ele fosse bonificado de acordo com a tarefa, né, que ele exercia. Só recordando, né, nós dissemos no livro Nosso Lar, lá em Nosso Lar eles possuem uma forma de pagamento pelo trabalho, que são os bônus horas. E apesar de o bônus horas ser 1 a cada hora, independente da função, com exceção de algumas que exigem um sacrifício maior, ele tem uma diferença de acordo com o local em que você está. Então, o bônus hora da comunicação, ele é diferente do bônus hora do auxílio e de outros ministérios também. Então, agora André Luiz iria receber o bônus hora equivalente àquele ministério. A continuação dessa história vocês irão acompanhar na semana que vem com o Brino. Mais uma vez agradecemos a atenção de todos e desejamos uma ótima semana.
Love.